Vamos nos colocar de pé, pedir que o Espírito Santo nos conduza nessa tarde, não é? A gente sabe que às vezes ficar sentado, escutando alguém falar, dá um sono, às vezes não é muito agradável, mas depois a parte do Adriano, né, que a gente conversou, ele disse que vai ser um pouco mais dinâmica. Na verdade, seria lá em cima, ia ter bastante, seria bem dinâmico. Ele ia fazer uma dinamicidade maior, utilizando as salas. Mas como tem este outro encontro, teve que vir para cá, né, não será possível, mas mesmo assim ele preparou algo um pouco diferente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Maria Santíssima, nossa mãezinha, nossa rainha, nossa padroeira, Nossa Senhora de Fátima, também possa passar à frente deste momento e nos conduzir nessa tarefa, nessa missão de evangelizar através da catequese. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Fátima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pode sentar. Nós vamos ver um pouquinho, então, sobre a identidade da catequese, que está lá no documento, que eu esqueci o número, e eu vou olhar aqui na minha... Oi? Mas é um outro livro. O padre deu para eu ler. O documento 53, que é o Diretório da Catequese. Então, baseado aqui neste livro, nós formulamos um slide para a gente estar vendo nessa tarde. A identidade da catequese. Deixa eu ver se eu sei usar isso aqui. Ali, identidade da catequese, que então está neste documento, o número 55 a 65. Nos diz que a catequese é um ato de natureza eclesial, que nasce do mandato missionário do Senhor, que se nós procurarmos, nós vamos encontrar lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19 ao 20. Está orientada, como seu nome indica, a fazer ressoar continuamente o anúncio da sua Páscoa no coração de cada pessoa, para que sua vida seja transformada. Então, conforme nós temos explícito aqui, é a nossa missão, enquanto catequistas, dentro da nossa comunidade, com os nossos catequizandos, nossas crianças, adolescentes e os adultos, nós temos a nobre missão de fazer ressoar o anúncio da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa missão enquanto catequistas. A catequese no processo de evangelização, número 66 a 74. O primeiro anúncio e catequese. Com o primeiro anúncio, a igreja proclama o evangelho e desperta a conversão. É o querigma, a transmissão, a proclamação da mensagem cristã. Se nós formos estudar um pouco mais a fundo, essa mensagem ela está designada aos nossos sacerdotes, à igreja, na pessoa dos nossos padres, dos bispos, do Papa, de fazer este anúncio. Porém, nós temos a missão de continuar com esse anúncio através da catequese, Uma coisa é diferente da outra, mas nós podemos
a crescer uma à outra, juntar as duas. O primeiro anúncio, que é o querigma, juntar isso à catequese, a missão da evangelização através da catequese e fazer acontecer o aprendizado, a aquisição da fé lá na vida dos nossos catequizandos. Finalidade da catequese. No centro de cada processo de catequese está o encontro vivo com Cristo. A finalidade definitiva da catequese é a de fazer com que alguém se ponha não apenas em contato, mas em comunhão, em intimidade com Jesus Cristo. Somente Ele pode levar ao amor do Pai no Espírito e fazer-nos participar na vida da Santíssima Trindade, né? Então, nós temos esse dever também, de anunciar Jesus Cristo, fazer com que o catequizando entre em comunhão, em intimidade com Jesus, levando ele ao amor do Pai, fazer com que ele participe dessa vida na Santíssima Trindade. Nós vemos hoje, os catequizandos, eles não querem muito saber, não é, gente? Principalmente adolescente. Quinta-feira aconteceu a minha catequese. E eu perguntei, como na quinta retrasada eu não pude vir, tinha reunião de escola, então, para mim, o primeiro encontro foi quinta agora. E eu perguntei para os catequizandos, né, depois da apresentação, quem estava participando da catequese por amor à catequese, por gostar de estar na catequese, por querer estar ali. E duas catequizandas falaram que elas estavam ali porque elas eram obrigadas a estar ali, que elas não queriam estar. E aí eu questionei, mas por que vocês não queriam estar aqui? Qual que é o problema? E elas relataram, então, questão de escola, de muito estudo, de trabalho, de correria. Né? E aí, então, qual que é a minha missão naquele momento, enquanto catequista? Eu tenho que mostrar para esses catequizandos que sim, que vale a pena estar ali, né? Que mesmo estudando, mesmo até eles, adolescentes, já estarem nessa correria, como todos nós estamos, que ainda assim vale a pena. E eu disse, olha, veja o lado bom, é 1 hora só por semana, 1h15 por semana. Pensa em tudo que você vive durante a semana, tudo aquilo que Deus te proporciona a cada um de nós. Será que você não pode tirar 1h15 para estar aqui aprendendo, absorvendo, né, sobre Jesus Cristo, sobre o que Ele tem para nos ensinar, o que Ele tem para nos dar, né, e as graças que Ele nos concede todos os dias, o aprendizado que você terá este ano, vocês aprendendo comigo, eu aprendendo com vocês, fui levando eles, né, todos ali, os 8, a refletir por esse viés. E aí, um pouco depois, elas começaram a participar de uma forma mais ativa, dando opinião, lendo ali no livrinho, enfim. Né? Então, essa é a nossa missão, né? Quando nós recebemos os catequizandos. Porque, gente, muitos deles vêm para a igreja sozinhos, a família não vem junto. Eles não aprendem lá em casa isso que está aqui. Eles não aprendem que tem um Deus que nos ama, que nos quer bem, que está sempre conosco, que vela por nós, que nos conduz. Eles não aprendem isso lá em casa. Deviam, porque a primeira catequese, como diz o diretório da catequese, começa lá em casa, lá dentro de casa. Mas nós, catequistas, sabemos que muitas vezes isso não acontece. Então, aí que nós entramos com essa missão árdua de mostrar para o catequizando que sim, que vale a pena participar da catequese para poder recebermos o sacramento com dignidade, como nos ensina a Santa Igreja. Atividades da catequese. Para alcançar seu propósito, a catequese realiza algumas atividades interconectadas que se inspiram no modo como Jesus formou os seus discípulos. Quais são, então, essas atividades? Jesus fazia conhecer os mistérios do reino, ele ensinava a rezar, ele propunha as atividades evangélicas, iniciava
aos discípulos, a vida de comunhão com Ele e entre eles e a missão. Então, se a nossa atividade de catequistas não é diferente da atividade de Jesus Cristo com os seus discípulos, cabe a nós também fazer o que está descrito aqui, olha. Então, nós temos a tarefa de fazer conhecer os mistérios do reino, lá dentro da nossa catequese, ensinar a rezar, não é? Uma vez que os nossos catequizandos, a maioria não sabe rezar. Mais uma vez, eu relato da minha experiência com os meus catequizandos, né? Convidei eles, então, a rezar essa oração que nós fizemos aqui no início, do Espírito Santo, e eles não sabiam, não é? Quem sabe? Ninguém sabia. Então, cabe a nós ensinar, né? Então, eu relatei, olha, vocês estão no 5º volume, vocês vão receber o sacramento, né, onde que vocês receberão a unção do Espírito Santo. E é muito importante que vocês saibam, né, clamar, chamar, invocar o Espírito Santo. Então, eu me propus a escrever, né, a oração ali e trazer para eles decorarem a oração. Então, isso acontece lá dentro da catequese. Eles sabem rezar o Pai Nosso, Ave Maria, ou aquelas orações decoradas que nós já sabemos, a maioria não sabe. Ou se aprenderam, né, lá nos anos anteriores, não colocam em prática e acabam o quê? Esquecendo. Quando nós não praticamos, nós esquecemos. E é isso que acontece com nossos catequizandos. Vem à missa, né, não participa da forma como deve ser. Não estou generalizando, né, vocês sabem disso, que isso não é para todos, mas para alguns, né, a maioria. Então, nós temos essa missão de ensiná-los a rezar, né, de propor as atividades evangélicas, de iniciá-los à vida de comunhão, né, com eles e entre eles, para que um dia eles também estejam nessa missão que nós estamos hoje. Na verdade, eles já estão na missão, né, como catequizandos, eles também já fazem parte e estão inseridos nessa missão. Essa pedagogia de Jesus, então, moldou a vida da comunidade cristã. Olha só, nós catequistas, né? Tomara, oxalá, com a graça de Deus, nós também possamos mudar a vida e moldar a vida da comunidade cristã. Porque quem que faz a comunidade cristã? Somos nós. São as famílias desses catequizandos, são esses catequizandos que hoje participam da igreja, da Santa Missa, a maioria por obrigação, tão simples e puramente por uma assinatura na carteirinha. E nós devemos deixar bem claro para eles, isso todo mundo aqui já sabe, não é, gente? Nós devemos deixar claro para o nosso catequizando a importância da Santa Missa, não assinatura na carteirinha. Não é? Ele não tem que vir para a missa por causa de uma assinatura na carteirinha. Ele tem que vir para a missa por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é devido à assinatura da carteirinha. E fazer com que aquele ressoar, lá do primeiro slide, aquele ressoar que nós devemos trazer para a vida do catequizando, ele faça isso acontecer lá dentro da casa dele. Quando eles falam assim para a gente, que não vem à missa porque o pai e a mãe não vêm, catequista, porque eu convido meu pai e minha mãe para vir na missa, mas eles não vêm, porque não tem ninguém para me trazer, porque eu moro longe, porque eu tenho que vir sozinha, porque não sei o quê, porque não deixo sair sozinho de noite para vir à igreja. E aí o que nós temos que fazer? Convide o pai e a mãe. Fale para o pai e a mãe. Isso que você está ouvindo nesse encontro aqui hoje, transmita aos seus pais, transmita à sua família. Ensine então você para ele. Né? Diz para ele, pai, mãe, eu não tenho que ir lá por causa de uma assinatura, eu tenho que ir por causa de nosso Senhor. Eu tenho um encontro muito importante. Então nós precisamos também, quanto catequistas, incitar, como Jesus Cristo incitava os seus discípulos a vida em comunidade, nós precisamos fazer isso também com os nossos catequizandos, incitá-los a participar da vida em comunidade, para que eles façam isso também lá dentro da sua casa. Às vezes eu falo para eles, enche o saco do pai e da mãe,
enche o saco, pega no pé até eles virem. Não é? Traga eles juntos, até eles tomarem gosto pela participação da Santa Missa. E aí, né, gente, nós sabemos que quando nós temos uma participação ativa na igreja, quando nós temos uma participação além do vir à missa e vamos em paz, o Senhor nos acompanha, nós vamos embora, esquecemos tudo, não é? Nós temos, é o contrário, nós temos a missão de, quando vamos em paz, o Senhor nos acompanhe, que o Senhor realmente nos acompanhe, para a gente colocar em prática aquilo que aqui nós aprendemos. Não é? E isso vai abrindo um leque na nossa vida, porque nós vamos tomando gosto e nós vamos nos inserindo em tantas outras atividades, com a palavra que está no slide anterior, tantas outras atividades que a igreja nos oferece, não é? Para que esses catequizandos possam render frutos, depois que finalizar ali o 5º volume, que possa render frutos, né, Christian? Como rendeu frutos o Christian, que foi meu catequizando, não sei de quem mais aí, não é, Sirlene? E hoje está conosco, catequizando também. É isso que nós precisamos fazer acontecer. Então os discípulos eram perseverantes nos ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Perseverança, perseverar. Não é à toa que tem lá o 4º volume, que é chamado de perseverança. É preciso perseverar. A catequese, ela tem uma missão muito grande, por isso a catequese, gente, a catequese é muito séria. Não é? A catequese é algo seríssimo. É uma das coisas mais graves, mais sérias que tem dentro da nossa igreja. Não é? Porque nós temos uma missão muito grande nas nossas mãos, que é de não só estar ensinando ali o que o livrinho Crescer em Comunhão nos propõe, que a gente está ali explícito, mas nós temos uma missão implícita, não é? Que é de fazer com que esses catequizandos, eles permaneçam depois na igreja, que eles tomem gosto, não é? E que eles não participem porque o pai e a mãe estão obrigando eles a participar. Como eu tive um catequizando ano passado, eu falei para a mãe, ele não quer, ele disse que ele odeia a catequese, que ele detesta, que ele não quer. E a mãe disse, ele vai fazer porque eu sou a mãe e eu que mando nele. E ele fez, né, gente? Ele fez. Não é? Então, é a mesma coisa que pegar o sacramento, se fosse algo palpável, algo concreto, você tomar o sacramento nas suas mãos e jogar na lata do lixo. Não é? Então, é algo muito sério, que nós precisamos levar a bom termo e fazer com que desde lá, as comunidades que tem o pré, desde o 1º volume, até ali a preparação para a crisma, fazer com que esse catequizando, depois ele permaneça dentro, participando da comunidade, né? E vai se inserindo nas, né, inúmeros movimentos e pastorais que nós temos na nossa igreja. Para formar uma vida cristã integral, a catequese persegue, portanto, as seguintes atividades: conduz a consciência da fé, inicia a celebração do ministério, forma a vida em Cristo, ensina a rezar e introduz a vida comunitária, aquilo que eu falei antes, não é? Já faz uns anos que eu estou no 5º volume e eu tive muitos catequizandos, gente, eles não faltavam nenhuma missa, coisa mais lindinha, e participavam bem, não é? Participavam bem, todo sábado estava na missa, né? Eu pensei, esses vão frutificar. A turma toda, foi uma turma de antes da pandemia. Nunca mais vi nenhum na igreja, depois que recebeu o sacramento. Sumiram, nunca mais. Mas em contrapartida também, tem a maioria dos acólitos aqui, nossos, não é, Sirlene? Todos passaram por aqui, estão servindo, estão como acólito, serve ali, já estão trabalhando na transmissão, isso, coroinhas, isso é bonito. E importante também, não só bonito, como importante e algo muito precioso que nós temos que cuidar. Está nas nossas mãos, está na minha mão, está na sua mão, fazer com que essas adolescentes, essas crianças, tomem gosto por isso e que permaneçam e não sumam depois que recebeu o sacramento da crisma. A catequese, fontes da catequese. Então, nós temos a Sagrada Escritura. A catequese colhe sua mensagem da palavra de Deus, que é a sua principal fonte.
Portanto, é fundamental que a palavra revelada fecunde radicalmente a catequese e todos os esforços para transmitir a fé. Olha só a última frase ali. Todos os esforços para transmitir a fé. E a gente podemos até nos voltar para dentro de nós, fazermos uma autorreflexão. Lá na minha catequese, eu estou propondo, estou fazendo, estou assumindo todos os esforços para transmitir essa fé para os catequizandos? Será que eu estou fazendo da maneira como é proposto lá no Crescer em Comunhão? Da forma como a palavra de Deus propõe com que eu faça? Será que eu preparo antes bem essa catequese? Ou será que da minha hora de ir para a catequese eu vou lá correndo e pego a minha malinha e vou dar a catequese toda correndo e toda, porque da pouco eu já tenho alguma outra coisa para fazer. Ai, que alívio, acabou a catequese, esqueço que eu sou catequista. Às vezes, não dando também um exemplo de uma catequista, de um catequista, e daqui uma semana eu pego de novo o meu material, vou lá, dou a catequese, tudo daquele jeito, e de novo, aquela coisa doida. Será que eu estou parando para refletir da missão tão grande que eu tenho quanto catequista? Será que eu estou fazendo com que os meu catequizando se espelhe em mim? E um dia ele possa, nem que ele não verbalize, nem que ele não fale, mas que ele pense, olha, eu quero seguir o que a catequista está falando, eu quero ser catequista como ela. Nós precisamos fazer com que o nosso catequizando veja isso em nós. Eu fui ano de 2019, estávamos numa reunião lá na Matriz. Foi o ano antes da pandemia, reunião de CPP. Estávamos sentados lá nas carteiras, enfim, nas cadeiras, que ficam aquelas carteiras, igual a escola. E eu li na carteira. E até falei para o padre Adriano, ele ficou lascado, porque eu li assim. Na verdade, eu não falei, eu li em voz alta. Já estava no final da reunião, a gente estava conversando, e estava assim: eu odeio a minha catequista. O catequizando riscou, sabe quando risca a carteira? Assim, sei lá com o quê, um estilete, alguma coisa? Eu odeio a minha catequista. Estava escrito na carteira. Eu li, a gente estava do lado do padre, e aí foi quando o padre falou também, ele, em poucas palavras ali, ele falou que a catequese tinha que ter um novo direcionamento, tomar uma nova dimensão, porque é inadmissível uma coisa dessas, gente? Então, é inadmissível que o catequizando venha para cá. Ele já vem obrigado, como as meninas me relataram, não é? Então, nós temos que mostrar para esse catequizando que vale a pena ser catequizando, que vale a pena o sacramento, vale a pena participar da igreja, vale a pena ser de Cristo, vale a pena crer, acreditar. Não é? Então, nós não temos que fazer o contrário. O contrário o mundo já faz, não é? Então, mais uma vez, eu repito, é uma missão grande, desafiadora, se nós levarmos a catequese para o viés que ela precisa ser levada, de algo muito sério dentro da nossa igreja. Outra fonte da catequese, o magistério. O magistério conserva, interpreta e transmite o depósito da fé, ou seja, o conteúdo da revelação. Fundamentalmente, todo o povo de Deus é chamado a custodiar e a propagar o depósito da fé, pois é a missão de toda a igreja anunciar o evangelho a todos os povos. Olha só, isso está lá naquele documento que eu citei para vocês no início. No diretório da catequese, é missão de toda a igreja anunciar o evangelho a todos os povos. Quem que é a igreja, gente? A igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós. Nós somos o povo de Deus. É a nós que cabe essa missão de transmissão da fé através da catequese. Somos nós, os catequistas, que aqui estamos hoje, através do nosso exemplo, através dos nossos ensinamentos, através do mostrar, do nosso olhar sobre a catequese, de mostrar
para o catequizando o quão grande é ele ser um catequizando presente, um catequizando desejoso de adquirir esses ensinamentos, desejoso de receber os sacramentos e saber a importância que esse sacramento exerce na vida dele. Não só agora, não só enquanto ele está ali aprendendo, mas para toda a vida, para todo sempre. Outra fonte, a liturgia é uma das fontes essenciais e indispensáveis da catequese da igreja. A catequese está intrinsecamente ligada a toda ação litúrgica e sacramental, pois é nos sacramentos, sobretudo na Eucaristia, que Cristo age em plenitude na transformação dos homens. Portanto, a liturgia e a catequese são inseparáveis e se alimentam mutuamente. Liturgia e catequese são inseparáveis, não é? E aí a importância, eu volto lá na questão da assinatura da carteirinha, da gente mostrar para esse catequizando, sim, ele tem que vir à missa, nós temos, né, não é só na nossa paróquia que tem esse lance aí da assinatura na carteirinha. Porém, acima de tudo, ele tem que saber da importância da participação na Santa Missa, a importância que isso vai acarretar na vida dele, as graças que ele vai receber, não é? E que ele não pode parar, ele não pode desistir. Por isso é muito importante também, lá ali no 5º volume, no finalzinho, a gente já falando para esses catequizandos da importância das pastorais, dessa vida pastoral, que ele tem que estar inserido, ele precisa estar inserido, porque senão ele vai desistir, ele não vai participar. Principalmente aqueles que não têm uma família que apoia, aqueles que vêm para a catequese por vir, porque a mãe matriculou e diz que ele precisa participar, porque senão lá na frente, quando ele for se casar, vai dar problema, vai ter que fazer catequese de adulto, para ter crisma, para ter primeira comunhão, para ser batizado, porque senão não casa. Não é isso. Não é por isso que ele tem que participar da catequese. Não é por isso que ele tem que receber os sacramentos. Ele precisa aprender que os sacramentos são fonte de vida, é fonte de busca de santidade. Isso cabe a nós mostrar e ensinar, desde os pequenininhos. O testemunho dos santos e dos mártires também é uma outra fonte. Desde os primeiros séculos, o exemplo da Virgem Maria e a vida dos santos e dos mártires tem sido parte integrante e eficaz da catequese, capazes de anunciar Cristo e de anunciar e alimentar a fé nele. Então, essa aqui é outra fonte que nós precisamos também. Isso é para nós, gente. Isso que nós estamos aqui, primeiro é para mim, primeiro é para você. Depois nós vamos repassá-la para eles. Nós temos que ter isso incutido na nossa vida. Nós temos que ter isso plasmado em nós. Depois, se nós tivermos em nós vamos poder então passar com segurança para os nossos catequizandos. Nós temos que estudar. Nós temos que buscar nos ensinamentos da Santa Igreja, né? Porque aquele catequista, ele nem sabe que existe o catecismo da Igreja Católica. Ele não lê os documentos, né, que o Papa envia para ler. Ele não sabe que existe um diretório da catequese. Ele não estuda a palavra para depois fazer lá a leitura orante com os catequizandos. Ele não é um testemunho, um bom exemplo, um testemunho de fé. Como é que nós vamos transmitir isso para o nosso catequizando desanimado, né? O nosso catequizando raivoso, que vem para a catequese de cara feia, que não abre a boca nem para cumprimentar o catequista, aquele catequizando que vem totalmente desprevenido, vem com a mão abanando, né? Não traz nada. Como é que nós vamos ensinar para ele, mostrar esse caminho se nós não tivermos em nós? Mais uma vez eu digo, é uma missão grande e desafiadora quando nós levamos a catequese a sério. Muito a sério, né? Catequese é coisa séria. Isso eu falo para mim mesma, eu fico repetindo, porque a gente tem que estar aqui, ó,
dentro do nosso coco aqui, martelando o tempo todo. Catequese é coisa séria. A teologia, na igreja, o trabalho teológico está primariamente ao serviço do anúncio da fé e da catequese. E a cultura cristã, ela nasce da consciência da centralidade de Jesus Cristo e do seu evangelho que transforma a vida das pessoas. Essas fontes, então, aqui a gente faz um apanhado, mas o interessante, o importante é que nós pegássemos cada uma dessas fontes e estudássemos cada uma delas um pouquinho mais a fundo, não é? Talvez você nem vai falar delas de uma forma direta para o catequizando, mas explanando cada uma delas, nós vamos saber como falar para o nosso catequizando. Como transmitir para ele aquilo que a igreja nos pede que seja transmitido nos nossos encontros de catequese. Outra coisa que nós precisamos, acho que agora acabou. Era aquilo ali. Outra coisa que nós precisamos, deixa eu pegar aqui o meu livro, Catequista, ainda é o antigo, mas tem aqui também, nós temos, gente, um direcionamento aqui antes dos encontros, que a gente não costuma ler, não é? Eu estou falando por mim, que eu não lia o que está aqui, eu já pegava o livro e já ia logo lá naquela frenesi, daquela correria, de tem que fazer logo a catequese, porque nós vivemos assim. Não é? Nós vivemos assim, é o trabalho, é a casa, a catequese, é a missa, é preparar o encontro não sei do quê, e nós vivemos esse círculo assim, olha, vicioso, que muitas vezes não nos permite nem que a gente prepare bem o encontro de catequese, mas é necessário que a gente sente, que a gente planeje, e que quando nós estivermos planejando, que a gente se reporte lá naquele catequizando que vem emburrado, naquele catequizando que falou que é obrigado, vem porque é obrigado, aquele catequizando desanimado, aquele catequizando que relata para a gente que detesta a catequese porque lá dentro de casa ele não tem exemplo nenhum, não é? A gente escuta esses relatos. Então, quando nós preparamos o nosso encontro, mais do que seguir um roteiro que está descrito no livro, nós precisamos levar essa mensagem que nós falamos aqui. Levar essa mensagem para o nosso catequizando. Então, o nosso livrinho, ele tem aqui um roteiro para a gente preparar. Não é? Às vezes a gente fica lá batendo cabeça, como que eu vou preparar? E agora, meu Deus? Está aqui o roteiro. Leiamos, preparemos, usemos as fontes que a igreja nos dá, a Sagrada Escritura, o Catecismo da Igreja Católica, o documento da catequese, que alguém falou ali, o 107, depois tem ali o diretório, o documento 83, enfim, o próprio livrinho. Outra coisa eu aprendi fazendo as formações lá em cima com o Padre Aldinei. Padre Aldinei, muito boas formações dele. O que ele falou um dia no encontro? Gente, não fique preso somente ao livro, não fique preso somente no livrinho lá do Crescer em Comunhão. Às vezes você não precisa ficar ansioso porque você não terminou aquele encontro. Fale, use o tema, mas fale de outras coisas que às vezes não está descrito ali, mas que também venha de encontro à catequese. Não é? E eu já avisei para os meus catequizandos. Quinta-feira nós fizemos 2 páginas. E eu expliquei para eles. Gente, não se preocupe se a gente não terminou o encontro 1 hoje. Não tem problema. Quantos de vocês, nós devemos dar importância para o relato que eles trazem. Muitas vezes eles querem falar, eles querem relatar os anseios que eles trazem de casa. Né? Estou falando, essa turma eu nem conheço direito ainda, mas do ano passado, catequizandos que traziam histórias para contar, anseios, tristezas, coisas, histórias que desanimavam eles a seguir na vida de igreja, eles queriam falar. Então, diante disso, eu não posso ficar ali, você não pode falar porque nós temos que terminar esse encontro hoje.
Não, a catequese é justamente esse outro lado, né? É assim que nós vamos ganhá-los, é assim que nós vamos fazer, escutando, catequizando, dando importância para aquele relato, aquilo que ele quer nos contar, aquilo que angustia ele muitas vezes, que faz com que ele até sinta repulsa pela catequese, é escutando e podendo levar, transmitir uma mensagem de fé para ele, que nós vamos ganhar esse catequizando, nós vamos ganhar essa adolescente, essa criança, e vamos trazer para o nosso lado, para depois render frutos. Depois que termina, eu falo para eles já, não pense que terminando o 5º volume, você indo lá até a matriz, recebendo o sacramento, você vai dizer, ufa, terminei. Não terminou não, está começando a sua caminhada de fé. Está começando agora. É agora que você vai se pôr na caminhada. É agora que você vai mostrar que você está pronto, né? Que você realmente adquiriu, né, o conceito do que é catequese. É agora que você vai mostrar para a comunidade que você aprendeu o que é ser um cristão, né? Porque a crisma, ela nos torna adultos da nossa fé. Então, não terminou a catequese. Agora está começando. Então é importante a gente transmitir isso para eles, transmitir essa mensagem. Não ficar preocupado, claro, devemos preocupar, usar o livro, transmitir direitinho tudo que o Crescer em Comunhão nos pede que seja feito. Com certeza, lá no próximo encontro a gente retoma o primeiro encontro, veja a tarefa de casa, terminamos, passamos para o outro, mas sem a pressa, aquela pressa desmedida de finalizar o encontro, passar para o outro, porque o tal dia eu tenho que estar com tudo pronto, porque já vai a férias da catequese, né? Então, nós devemos para a catequese, não é isso. Catequese é além disso, não é? É aquilo que nós vamos mostrar para o nosso catequizando que vale a pena, né? Mesmo em meio ao cansaço, eu também canso, você cansa, você é dona de casa, você é mãe, você é esposa, você é catequista, você ajuda na liturgia, você é mais um monte de coisas, né? Eu falei para eles, eu também isso, você isso e eu também isso, mas eu estou aqui porque eu gosto, porque eu quero estar aqui, porque faz parte da minha vida, e vocês com certeza não é diferente, não é? Então nós precisamos mostrar para eles isso, vale a pena você estar aqui, vale a pena você ser catequizando, vale a pena aprender, vale a pena estar inserido na vida de comunidade, né? É isso aí que eu gostaria de passar para vocês. Então, boa tarde a todos. Então, como nós já sabemos, né, todo ano nós temos 5 encontros ao longo do ano, que é de formação paroquial. Então, o primeiro desses encontros sempre é meio caseiro, você pode observar, sempre estou eu por aqui, mais alguém, né? Mas nos outros 4, vocês já têm lá um calendário lá no WhatsApp, que são pessoas de fora daí que vêm participar para fazer a formação com vocês. Então o tema para este ano, desse primeiro encontro de formação para a nossa catequese, é o Crescer em Comunhão. A Tereza falou um pouquinho no 2º capítulo de um documento, Diretório da Catequese, que nós já tínhamos visto o ano passado, o primeiro capítulo com o Padre Johnny. Falei em Padre Johnny, daqui a pouco ele falou que vai dar uma passadinha aí para dar um oi para vocês, conversar um pouco. Tá? Então, a proposta é o Crescer em Comunhão. Nós vamos dar uma olhada de fato para o Crescer em Comunhão. Eu pedi para vocês trazerem o livro Crescer em Comunhão. Vocês trouxeram, né? Eu quero que vocês peguem o livro do catequista. Ah, tá. O 4º e 5º volume tá com um problema, ainda não chegou, né? É isso? Ah, chegou? Mas não chegou a elas ainda. Isso. Então tá. Mas depois talvez vocês já tenham até visto e lido isso aqui. Mas eu vou insistir mais uma vez para a importância, depois vocês em casa vão ver, né? Porque às vezes a gente tem um material para trabalho, que nem o Crescer em Comunhão, e a gente não dá uma olhada nem lá na introdução dele, né? Do que ele fala, da metodologia do Crescer em Comunhão. É um pouco disso que a gente vai ver.
Então, lá na página 9, está lá, tem um título lá, como está organizado o nosso manual Crescer em Comunhão. São em blocos, tá? O livro do catequista é organizado em blocos, um conjunto de temas agrupados sequencialmente para garantir o conhecimento e a educação da fé. Cada bloco possui um texto introdutório para apresentar o conjunto de temas nele selecionado. Eu quero que vocês vão lá agora no primeiro bloco, antes de começar os encontros. Eu estou com o volume aqui 1, tá? Só para vocês entenderem. Então, nesse primeiro bloco, de todos os livros, de todos os blocos, vai ter um tema de introdução do que fala os encontros daquele bloco, tá? Por exemplo, no Crescer em Comunhão do volume 1, lá o primeiro bloco está assim: neste bloco, os catequizandos identificarão que cada pessoa é única e faz parte de uma família, de um grupo, de uma comunidade. Identificarão que não estão sozinhos, pois juntamente com outras pessoas vão aprender sobre alguém importante para suas vidas, Jesus Cristo. No primeiro encontro, propomos desenvolver a importância do nome para as pessoas, explorando o ser tão especial que até Deus quis dar um nome ao seu Filho. No segundo encontro, abordamos o grupo de catequese e refletimos sobre como nós, humanos, necessitamos participar de grupos. Tá, então, gente, assim por diante. Eu não vou ler todos, porque não é todos que têm o primeiro volume, mas é só para a gente ter uma ideia. Então, cada bloco que existe no Crescer em Comunhão tem um texto introdutório que fala o porquê daqueles encontros. Então, você que tem lá no terceiro, quarto, qualquer volume que esteja, é importante você não ir lá direto no tema da catequese e preparar a catequese, mas saber o que o Crescer em Comunhão naquele bloco está querendo transmitir para a catequese. Tá? Então, isso é a primeira parte do Crescer em Comunhão, entender qual a proposta dos encontros, se é para falar da vida da comunidade, se é para falar de Jesus Cristo, se é para falar de Deus, se é para falar da igreja ou dos sacramentos. Então você tem uma ideia do que o Crescer em Comunhão naquele bloco está tentando dizer para você. Depois está escrito aqui, o objetivo é a meta a ser alcançada com o desenvolvimento do tema. Então, quando você termina um bloco de catequese, é importante você saber se você conseguiu alcançar aquela meta. Então, você tendo ciente o que você teria que passar, você vai ter condições de avaliar se você conseguiu transmitir a proposta do Crescer em Comunhão. O terceiro passo aqui é a leitura orante. Tem propostas aqui para a leitura orante. Nós estamos falando de leitura orante há bastante tempo, mas aqui tem passos que é interessante você também, às vezes, ler, saber o que o Crescer em Comunhão, qual que é a proposta do Crescer em Comunhão traz para a leitura orante. O quarto passo aqui é fundamentação para o catequista. Lá no livro Crescer em Comunhão do catequista, sempre tem um texto de fundamentação para o catequista, que quer dizer o quê? Quer ensinar o catequista sobre aquele encontro, a parte teológica, a parte teórica dos encontros. Então está lá, é importante você ler esta parte também para você entender do que você está falando. Depois tem o encontro em si. Aqui eu quero ler para vocês que é importante. O encontro. Nossa escolha metodológica para o desenvolvimento dos temas nos encontros catequéticos é inspirado no Evangelho de Lucas, capítulo 24, 13 a 35. Trata-se da passagem que relata a experiência dos discípulos de Emaús. O texto aponta para a dimensão da
experiência do encontro com Jesus Cristo no caminho, na vida, na palavra e na celebração. Então, toda a coleção Crescer em Comunhão, ela é fundamentada em cima do texto do capítulo 24 do livro de Lucas, do capítulo 24, do 13 ao 35, que é a passagem dos discípulos de Emaús. Então, toda a pedagogia do Crescer em Comunhão é em cima desse texto. Então, quem escreveu essa coleção Crescer em Comunhão inspirou-se nesse texto de Lucas, capítulo 24, 13 a 35. Depois tem também como objetivo os materiais que você precisa usar para esse encontro, também está no livro. Para iniciar o encontro, é um momento de acolhida, de apresentação do tema a partir do texto introdutório do livro do Catequizando, Crescer na Palavra e Crescer na Oração. E Crescer no Compromisso. Eu não vou ler tudo para vocês, mas eu quero que vocês leiam com carinho todas essas páginas da introdução do livro Crescer em Comunhão, para nós entendermos de fato o que é que nós estamos fazendo de tema e trabalho com as nossas crianças. Agora eu quero que vocês abram a Bíblia, eu espero que todos tenham trago. Lá no livro de Lucas, capítulo 24, de 13 a 35. Enquanto vocês localizam aí, eu vou pegar uma água ali para mim. E também dentro do livro do catequista, seguindo as páginas ali, vai ter também uma introdução ao livro do Catequizando. Tá? Então é importante vocês também conhecerem ali o volume, o livro que vocês estão lendo, o volume, tudo que fala, para, digamos assim, ter mais domínio sobre aquilo que vocês estão trabalhando. Localizado o texto? Então vamos fazer um trabalho com relação a esse texto, lembrando sempre, né? Esse texto é o texto onde é inspirado o livro Crescer, a coleção Crescer em Comunhão que nós trabalhamos. Nesse texto do Evangelho de Lucas, esse episódio, digamos assim, esse fato, ele acontece logo após a crucificação de Jesus. Para a gente entender, para chegar no texto, vamos entender um pouco antes o contexto da decepção desses dois discípulos. Jesus era um sujeito que até então aquelas pessoas, elas não tinham uma clara noção que Jesus era o Filho de Deus. Para elas, Jesus era uma pessoa que vivia no meio daquela comunidade, no meio deles, uma pessoa de um carisma muito grande, de uma influência sobre os outros e de poderes, porque Jesus fazia milagres e tinha uma vida extraordinária. Diz alguns textos fora da Bíblia que quem se deparava com a pessoa de Jesus não conseguia ficar indiferente a ele. Então, você ver Jesus não era igual ver qualquer pessoa. Então, era uma pessoa de destaque naquela cultura, naquele lugar. O povo de Israel, ele vivia sob o domínio dos romanos. Como é que funcionava isso? O romano, a parte política e econômica era administrada por Roma, né? E os judeus ficavam com a parte religiosa. A parte religiosa era dos judeus. É como, vamos pegar o exemplo do Brasil.
O governo federal, agora eleito por nós, começou há poucos dias, ele é quem determina o que vai cobrar de imposto, o valor dos salários, enfim, tudo isso. E a Igreja Católica e outras igrejas vão cuidar da parte espiritual do nosso povo. Era mais ou menos isso. Só que esse sistema não estava dando certo, porque aqueles que tinham a função pública de administrar politicamente estavam massacrando o povo, né? Cobrando até 90% de imposto, os salários eram maus, era injusto, então havia um caos social. Por outro lado, aqueles que detinham o poder religioso, como estava bom para eles, também não interviam. Então, quer dizer que o povo ficava à mercê da própria sorte. Nesse contexto, aparece esse indivíduo chamado Jesus. E ele demonstra para aquele povo que ele pode ser o libertador, o salvador, aquele que Deus enviou para livrar Israel das garras dos romanos. E o povo esperava, tinha essa esperança nesse Messias que viria para salvar eles. Então Jesus começou a ter muitos seguidores. Muita gente começou a seguir Jesus, começou a falar dele, começou a defender eles. Vamos voltar aí 3 meses atrás, nós aí estávamos aí, né? Defendendo um político, uma bandeira, isso, aquilo, aquele outro, né? Nós apostamos as nossas fichas. A nossa sociedade sempre foi desta forma. Aposta em alguém, precisa de uma referência, precisa de um herói, digamos assim. Então apostaram em Jesus. Esse vai ser o nosso libertador. E as coisas vão caminhando até que Jesus é entregue no poder para os romanos para ser morto. Eu acho que quando Judas entrega Jesus, ele pensa assim, não, esse cara está muito devagar, eu vou entregar ele, que de repente na hora deles crucificar ele, que eles for aplicar a pena nele, ele vai reagir. Ele vai reagir e vai mostrar que veio, vai mostrar quem é e vai nos libertar desta situação. Só que aconteceu o contrário. Jesus foi preso, foi julgado, condenado. Na sexta-feira ele foi crucificado e tudo acabou. Então, para esses 2 discípulos está nesse texto, que a gente vai daqui a pouquinho acompanhar a vida deles, vocês imaginem o tamanho da decepção, né? Eles defenderam aquele homem, eles defenderam aquele nome. Talvez alguns dos vizinhos falassem para eles, você está defendendo esse filho de carpinteiro, esse aí não vai dar em nada, esse aí não vai fazer nada. E depois ter que voltar para casa, dar a cara a tapa e dizer, nós estávamos errados, reconhecer tudo isso. Então, houve, para aqueles que acompanhavam Jesus de perto, uma decepção muito grande com a morte de Jesus. O texto começa no primeiro dia da semana. Eles estão voltando para Emaús. Eles estiveram em Jerusalém, viram toda aquela situação, acompanharam tudo o que houve, e agora, como se diz, vamos voltar para casa, esquece isso aí, não deu em nada mesmo, né? A nossa vida é ser escravo mesmo, é ser medíocre, não tem mais o que fazer. E decidem voltar para sua casa. Eu vou ler o texto da liturgia diária, que é o mesmo que é lido na missa amanhã. Então pode ser que tenha algumas palavras que vai dar diferente aí dos textos de vocês, mas o sentido é o mesmo. Eu vou ler o texto e depois nós vamos passear dentro deste texto, para entender essa decepção desses 2 discípulos. E depois, então, a gente vai fazer um trabalho em grupo aí, para vocês fazerem alguns apontamentos aqui daquilo que nós entendemos do texto de hoje. Por que o texto? Vou repetir. Porque ele é a pedagogia do nosso livro Crescer em Comunhão. Então o texto diz isto: naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam,
o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabes o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligências e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Eu falei da leitura de amanhã, não. Na verdade, esse texto, eu peguei a liturgia diária, mas esse texto ele está no 3º domingo da Páscoa. Então, depois da Páscoa, no 3º domingo, vai ter esse texto como o Evangelho do domingo, tá? Então, vamos dar uma olhada no texto. Vamos entrar no texto. Vamos caminhar também nós com esses 2 discípulos para ver a pedagogia de Jesus neste texto. O texto começa como? Naquele mesmo dia, o primeiro da semana. Tá, vamos entender aqui alguma coisa. Primeiro dia da semana. Jesus morreu na sexta-feira, no sábado descansou, podemos dizer dessa forma, e no domingo ele ressuscitou, tá? Quando Deus fez o mundo, como é que foi? Deus fez em 6 dias, e no 7º Deus descansou. O 7º dia é o dia do sábado, é o sabá, o dia do descanso, é o dia sabático. Às vezes não dá vontade de a gente pegar e ficar uns 30 dias sabático aí, sem fazer nada, né?
Dá também, né? Mas Deus trabalhou 6 dias. Esta foi a criação. Deus em 6 dias fez o mundo, no 6º ele descansou. Na sexta-feira santa, às 3 horas da tarde, Jesus também terminou toda a sua obra. A missão que ele recebeu de Deus foi concluída na sexta-feira, às 3 horas da tarde, na sua morte. Certo? No sábado, Jesus também descansou. Talvez por isso os discípulos estão voltando para a sua casa no primeiro dia da semana, porque no sábado o povo judeu não fazia nada, nem viajava. Então Jesus também descansou no sábado, e no primeiro dia Jesus ressuscitou, inaugurando um novo tempo na vida da igreja. Então, para nós, não mais o sábado é o dia do descanso, mas sim o domingo, o dia da ressurreição. Isso é uma nova forma da nossa criação. Jesus veio restaurar tudo aquilo que já havia sido criado. Esse é o sentido teológico do texto. Então, por isso que nós cristãos, a partir daí, paramos de guardar o sábado e passamos a guardar o domingo, o primeiro dia da semana, o dia do Senhor. Então, com esse gesto da ressurreição, Jesus inaugura para a história da humanidade um novo projeto de vida, uma nova forma de nós vermos toda a obra, toda a natureza criada por Deus. Então, na primeira criação, quando Deus nos criou, em 6 dias ele cria, no 7º ele descansa. Né? Terminou na sexta. Jesus da mesma forma, terminou na sexta, descansa no sábado, e no domingo Jesus ressuscitou. Então, nesse domingo, provavelmente já aí pela manhã, esses 2 discípulos, que aparece o nome só de um deles, né? Cleófas. Alguns estudiosos falam que o outro discípulo era a mulher dele, porque lá na crucificação de Jesus está lá. A narrativa diz que está Maria, sua mãe, Maria Madalena e Maria de Cleófas. Então havia muitas Marias pelo jeito, né? Então como é que identificar a Maria tal? Maria do fulano, Maria do Beltrano, e essa era a Maria do Cleófas. Então provavelmente, num dia de domingo de manhã, esses 2 discípulos estão voltando para Emaús, que aqui diz que ficava a 11 quilômetros. Vocês aí que gostam de fazer caminhada, for fazer uma caminhada de 11 quilômetros, demora quanto tempo? Para caminhar devagar, umas 3 horas, né? Vai ir bem devagarzinho. E o texto aqui vai falar que eles chegaram lá à noite. E eu acho que eles nem queriam voltar para casa. Tamanha era a decepção. Né? Porque a hora que eles chegassem em casa, aquela dona Maria que fica na janela ia poder falar, lá os tontos vindo embora. Foram seguir aquele manezão lá, né? O que deu? Eu acho que eles queriam chegar à noite em casa mesmo, para ninguém ver eles. Porque a vergonha devia ser muito grande, né? Igual nós, quando fazemos uma caca, a gente não quer nem passar mais pela rua, dar a volta. Então eles estavam indo devagarzinho, né? Bem devagarzinho. Aí então um sujeito se aproxima, o próprio Jesus, e aqui diz que eles não foram reconhecidos por Jesus. Domingo retrasado teve a transfiguração de Jesus, né? Essa transfiguração eu acho que mostra como é que nós vamos ser na outra vida. Jesus já está em um corpo glorificado, porque eles não reconhecem a Jesus. Jesus está de uma forma diferente. Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles e puxa um assunto, né? Do que vocês estão falando? É tipo nós quando já estava lá num ponto de ônibus, ou dentro de um ônibus, lá no terminal alguma vez, que chega um estranho do seu lado e quer puxar um assunto, que não sabe como fazer, fala assim, será que vai chover hoje? Está frio, né? Começa assim, mas a intenção é de puxar um assunto, né? Entrar numa dinâmica de um assunto. Então esse terceira pessoa chega perto daqueles 2 que estão voltando para casa, como quem não quer nada, começa a caminhar com eles e pergunta, o que foi que aconteceu? Aí eu quero chamar a atenção para essa pedagogia de Jesus. Eles não reconheceram Jesus, mas Jesus quer se revelar a eles. Jesus podia ter chegado e feito algo de extraordinário,
feito um milagre, feito uma pedra pular, sei lá, eles já iam reconhecer. Mas Jesus não quis fazer isso. Jesus quer que eles reconheçam Ele e começa a caminhar com Ele. Então eles param assustados para Jesus e perguntam para Ele, mas como assim, o que aconteceu? Eu acho que naquela região só se falava disso, né? É tipo quando o Brasil foi eliminado da Copa. Todo mundo sabe que ele foi eliminado. Só se alguém que é muito desligado não ia saber, né? Então pergunta, e eles olham para Jesus e perguntam assustados, mas como assim? Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém por esses dias? De Jesus o Nazareno, que era um homem poderoso em obras, em sinais, em milagres, que nós esperávamos que fosse ele que ia restaurar Israel, que isso e que aquilo, mas que faz 3 dias já que os judeus o prenderam e o crucificaram e agora está tudo acabado. Então eles meio que decepcionados reclamam com Jesus daquilo que aconteceu e das expectativas que eles tinham. Então Jesus que vai caminhando, vai se aproximando e aos poucos vai se revelando a eles. É o catequista também, né? Que se aproxima do seu catequizando, que através do seu catequizando conhece a família dele, que conhece a história dele e que começa a caminhar com ele e pergunta para ele o que está acontecendo. É essa aproximação, esse jeito de se revelar. Sempre lembrando, né? A nossa missão é mostrar Jesus para os nossos catequizandos. Então, caminhar junto, aproximar-se. E aí Jesus começa a contar a história do Antigo Testamento. Começa lá por Abraão, por Moisés, pelos profetas. Começa a dar uma catequese para eles. É a importância da palavra na vida da catequese. O catequista tem que ser um ser que sabe contar história, que sabe da história do povo de Deus, que sabe da história de Jesus, que sabe da história da sua comunidade, que sabe da história da igreja, que estuda os documentos da igreja, para poder contar para os seus catequizandos. E nessa narrativa ele vai dizendo, mas vocês não sabiam que Jesus ia passar por tudo isso? Que ele ia ser preso, que ele ia sofrer, que ele ia ser crucificado, que ele ia ressuscitar no 3º dia. E ele vai contando a história. Vai como que abrindo os olhos deles. Vai fazendo que na caminhada da vida, eles vão percebendo quem é Jesus e qual era a sua missão. Porque até então eles estavam só decepcionados. Morreu o nosso herói. Aquele em qual nós tínhamos toda a nossa confiança já não existe mais. Então esse processo de aproximação, de contar a história, de lembrar da palavra, de fazer com que aos poucos eles foram se reconhecendo. A ponto de quando ele estava chegando na casa, Jesus fez como que, diz a narrativa, né? Como que se fosse passar adiante. Porque Jesus não é intruso não, gente. Ele faz parte da nossa vida, mas nós precisamos convidar. É preciso um convite. Ele faz como que vai adiante, e nesse ponto, então, já podemos entender que ele estava amigo já daqueles dois. Porque naquela cultura, e eu acho que nem na nossa, a gente não chama ninguém que é estranho para entrar na nossa casa. No máximo para chegar até no portão, né? Aguarda aí que eu já vou lá buscar o que você precisa. Mas se é amigo, pode entrar e sentar conosco à mesa. Então eles vão dizer para Jesus, quando Jesus faz de conta que vai adiante, eles falam para Jesus, fica conosco, vem para a nossa casa, entra. É nossa dimensão da oração, é de lembrar de Jesus todos os dias, de dar testemunho desta oração para os nossos catequizandos, de através dos nossos catequizandos fazer com que esta oração chegue até as famílias deles. Fica conosco, Senhor. Já é tarde, é perigoso, é frio, fica conosco. Então Jesus entra na casa deles.
Ao entrar na casa deles, Jesus senta-se à mesa, pega o pão, abençoa, e ao partir o pão, ele é reconhecido. Olha toda a estrutura da Eucaristia, toda a estrutura da missa, né? A abordagem, a acolhida, a caminhada, a missa nossa não é isso? A procissão de entrada, o pedido de perdão, a acolhida pela equipe de canto, pela comentarista, pelo sacerdote, depois a explicação da palavra e depois o sacrifício do pão e o vinho, que se transforma em corpo e sangue de Cristo. Então toda a estrutura da missa também está dentro desta narrativa. Ao partir o pão, eles reconheceram Jesus. Jesus é reconhecido. Nesse instante, Jesus some diante da frente deles. Mas mesmo Jesus não estando mais visivelmente, fisicamente junto deles, aqueles dois que estavam decepcionados, com medo, com todo tipo de sentimento negativo, se enchem de coragem e faz o quê? Já era noite e aquela região era muito perigosa, mesmo assim eles fazem o quê? Voltam correndo para Jerusalém, para encontrar os outros discípulos e dizer a eles o que tinha acontecido. Então, quando Cristo caminha conosco na nossa vida e nós permitimos que Ele faça parte da nossa história, da nossa vida, da nossa existência, não de maneira milagrosa, que aqui não houve nada de extraordinário para que Ele se revelasse àqueles dois, mas foi na simplicidade, foi na caminhada da vida. E assim também nós, no nosso dia a dia, quando amanhecemos, na nossa oração, no nosso trabalho, na relação de esposo e esposa, de pais e filhos, de vizinhos, de pessoas lá do ambiente de trabalho, das nossas redes sociais, de tudo aquilo que nós nos relacionamos conosco mesmo, eu para com Deus. Nesta simplicidade, eu permito que este Jesus faça parte da minha vida. Então eu vou ter condições de voltar correndo, digamos lá aqui para a minha sala de catequese, e falar para os meus catequizandos da alegria que foi ter Jesus revelado, de ter reconhecido Jesus na partilha, no partir o pão. Então, entendem toda essa dinâmica desse capítulo dos discípulos de Emaús? Então eles voltam correndo, encontram-se com os outros e partilham a alegria. E lá já vão encontrar os outros que também já tiveram a mesma experiência. As mulheres já tinham ido ao túmulo, já tinham visto que Jesus tinha sido ressuscitado. Pedro já tinha encontrado Jesus. E a partir de então, tudo aquilo que era frustração, que era medo, passa a ser motivo de vida e de coragem para anunciar Jesus àqueles que eles tinham como missão. Muitas vezes, quando nós olhamos para o relato da crucificação, nós temos muita facilidade de acreditar na crucificação, porque a crucificação ela foi feita para muitas pessoas, todos viram, foi narrado para bastante gente. Então nós não temos dificuldade em acreditar que Jesus morreu e foi crucificado. Agora, no Jesus ressuscitado, muitas vezes nós temos dificuldade, porque ele se manifestou para poucos, e talvez eram pessoas que não tinham muita credibilidade, que quando fossem falar que Jesus ressuscitou, eram feitos chacota deles. Alguém podia dizer, o que você está pensando, o que você está falando, quem é você? Né? Essa palhaçada que você está falando, aquele cara morreu mesmo. Então, para a gente ter certeza, se nós não temos pela fé de que Jesus ressuscitou, basta nós olharmos para a vida dos primeiros discípulos, pelos primeiros cristãos que foram seus discípulos. Como é que eles morreram? Como foi a vida deles? Todos eles, com exceção de um, todos foram também martirizados. Só se fossem muito trouxa, para dar a vida deles também como Cristo deu.
Pedro, se não tivesse a certeza de que Jesus ressuscitou, ele tinha voltado lá para a casinha dele, pegado o barquinho dele, colocado no mar e pescado de novo, né? Mateus tinha tentado ir lá se reconciliar lá com os romanos e voltava para a coleteria de impostos, a menos que fosse muito idiota. Então, esta é a certeza de que nós temos, que Jesus ressuscitou. Ele vive, ele está no meio de nós, porque o testemunho de vida daqueles primeiro a quem ele se revelou, dá-nos a certeza de que este homem está vivo, está ressuscitado. Então vocês conseguem, né, entender aí toda a dinâmica do discípulos de Emaús. Vou sempre repetir, que é a fonte, a origem, a pedagogia do crescer em comunhão. Crescer em comunhão é inspirado nos discípulos de Emaús. Jesus que se aproxima, que caminha junto, que conta a história, que fala da palavra, né, e que vai se revelando e que nos dá a certeza de que ressuscitou e está vivo. E 2000 anos depois de todos esses episódios, está aqui na paróquia Santa Terezinha, aqui na Capela Nossa Senhora de Fátima, um grupo aí de mais ou menos umas 40 e poucas catequistas, né, dispostos a voltar, assim como aqueles 2 discípulos voltaram para Jerusalém, voltar lá para a sua sala de catequese e falar dessa maravilha do ressuscitado, do encontro que tiveram, tá? Depois disso, então, eu vou fazer o seguinte agora. Vamos fazer 15 minutos, como a gente tem costume, que a gente está careca de saber, de leitura orante, nesse texto, tá? Dos discípulos de Emaús. Depois eu vou dividir vocês em 4 grupos, e eu tenho aqui algumas propostas para vocês, que depois eu vou recolher e vou tentar fazer uma síntese aí e devolver para vocês o resultado deste encontro de hoje, que é a dimensão catequética. Vocês vão dentro desse texto trabalhar a dimensão catequética, a dimensão litúrgica, a dimensão oracional e a dimensão família e palavra. Então, a partir desse texto e da nossa catequese, como que nós podemos colaborar com a catequese com as crianças nossas, no sentido de catequese, liturgia, oração, palavra e família, né, que é a nossa missão. Nós não vamos atingir só as crianças, mas as famílias e o gosto deles pela missa, vista em conta que nós temos aí como uma metodologia aí de fazer eles ir à missa a carteirinha, não é verdade? Pode perceber, de 2 domingos para cá, as igrejas encheram, né, porque as nossas crianças vão na missa porque são meio que obrigadas, né? Mas como que nós podemos, então, colaborar para que não seja de fato obrigadas, tá? Então nós já sabemos mais ou menos como é que funciona. Eu vou pedir para vocês tomar uma atitude aí corporal adequada. Vamos respirando lentamente. Puxe bem o ar. E respire bem devagar. Porque respirando devagar, nós vamos sentindo as nossas entranhas, nosso corpo, toda a nossa existência. Vamos nos colocando na presença de Deus. Quando eu faço a minha oração, eu tenho que ir ao encontro de Deus com toda a minha existência, com todo o meu ser. Eu vou silenciando. Se há algum barulho externo, ele não deve me atrapalhar. Vou me colocando na presença de Deus. Vou sentindo as batidas do meu coração.
as minhas pernas, o meu quadril, as minhas mãos, os meus órgãos sexuais, meu abdômen, relaxando os meus ombros, o couro cabeludo. Posso dizer para Deus: Senhor, estou diante de Ti, com toda a minha existência, com todas as minhas fraquezas, todas as minhas pequenez. Quero te pedir, Senhor, para que a Tua palavra me ajude a ser a cada dia melhor. Procuro me voltar inteiramente para aqui. Quero saborear cada palavra, cada ensinamento Teu. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: Que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabes o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhe disse: Como sois sem inteligências e lento para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicavam aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Ele, porém, insistiam com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não está ardendo o nosso coração quando ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão.
Eu te convido alguns instantes a colocar também Jesus na caminhada da tua vida, da tua história, da tua existência. E que ao final você possa dizer também: fica comigo, Senhor. Fica, Senhor, comigo. Preciso da tua presença para não te ofender. Sabes quão facilmente sou fraco e te abandono. Preciso de ti para não cair. Fica, Senhor, comigo. Se queres que eu te seja fiel, seja-me aquele abrigo. Pois embora minha alma, muito pobrezinha, deseja ser pra ti lugar de consolação, carinho e adoração, ninho de amor, então, quietude profunda oração. Não peço que não mereço, mas tua presença, ó Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Não peço que não mereço, mas tua presença, ó Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz. Tu és minha luz, sem ti ando nas trevas. Fica, Senhor, para me dar a conhecer tua vontade. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Minha alma é tão pobrezinha. Seja meu único abrigo. Quero sua companhia. Muito preciso ouvir-te, Senhor. Tanto desejo amar-te. Fica, meu grande amor.
Quando a gente faz uma reflexão de um texto, sempre é importante a gente nos questionarmos com relação a esse texto, né? Qual o sentimento me trouxe? Qual o questionamento? O que esse texto quer me dizer? Que resposta eu posso dar a esse texto? Né? Que motivação me trouxe, ou até mesmo uma decepção? Qual o sentimento que ele me desperta? Então eu abro espaço, se alguém quiser partilhar, nem que seja uma palavra, uma frase, um versículo. Qualquer sentimento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então assim, gente, como a gente combinou até às 5, o que temos para fazer vai 1 hora a mais. O que nós vamos fazer? Nós vamos dividir vocês em 4 grupos, né? Vai ficar um em cada canto. Vou fazer assim, o grupo 1 aqui, 2 lá, 3 lá, 4 lá. Tá? Aí eu vou dar um tema para cada grupo. Uma folha para cada um, vocês vão discutir um instante lá, o entendimento de vocês. Vocês podem levar essa folha para casa, preencha e depois devolva à coordenadora de vocês, que eu quero receber de volta para fazer uma síntese no final e para devolver para vocês aquilo que vocês combinaram. E assim, lá por 5 horas, a gente pode encerrar igual, tá bom? Então, eu vou explicar aqui o que é para fazer primeiro. Com base nesse texto que a gente refletiu aqui, rezou, eu quero que vocês me digam a partir daí, do texto ou de toda a pedagogia do Crescer em Comunhão, que o nosso objetivo aqui é o Crescer em Comunhão, é a dinâmica catequética, ver a pedagogia de Jesus. Né? Então, como é que Jesus, qual foi a pedagogia de Jesus nesse texto, para que eu use em favor da catequese? O segundo é a dinâmica litúrgica. Vocês perceberam que existe toda uma liturgia dentro do texto dos discípulos de Emaús, né? Desde da caminhada, da leitura das leituras e da Eucaristia propriamente dita. Como que eu, catequista, vou poder ajudar os meus catequizandos a entender essa dinâmica da liturgia, da Eucaristia, da missa, das celebrações que existem na nossa comunidade, como do padroeiro, dos feriados que nós temos no Brasil, Nossa Senhora, enfim, tudo isso que é litúrgico na vida da nossa igreja. É missão nossa também de ajudá-los a entender. O terceiro é a dinâmica oracional. Como que eu vou fazer com que o meu catequizando seja um ser de oração? Nós já temos aí introduzido a leitura orante na Bíblia, né? Mas fazer com que isso desperte neles um sentimento por Jesus, para que eles também possam dizer, veja, o nosso coração ardia e nós não percebíamos, né? Fica conosco, Senhor. Quero que vocês consigam ajudá-los a entender este sentimento que aqueles 2 discípulos caminhando com Jesus, aos poucos foram percebendo. E o terceiro é a dimensão família e palavra. Lá no Crescer em Comunhão, no final, tem também lá aquilo que a gente manda para casa como tarefa. Então, como que eu, catequista, posso fazer que através deles, eles possam, na família, ler a palavra de Deus? Né? É também uma missão minha. Parece bastante, mas se a gente for ver, a gente tem 5 anos para trabalhar com as crianças, 1 hora por semana, e a gente pode, tendo a clareza da nossa missão, a gente sabe como executar. Não dá é para você
ir para uma missão, para um trabalho e não saber o que vai fazer. Que nem dizia meu pai, foi para a roça e não levou uma enxada. Aí chega lá, tem que ir nas unhas, né, Guilherme? O Guilherme é novo, ele improvisa. Mas é bom a gente ter clareza daquilo que está fazendo, tá bom? Então eu vou contar 1, 2, 3, 4 e nós vamos nos reunir. Padre Johnny, eu vou fazer um grupo ainda, se o padre quiser dar uma palavrinha, vai ver tem algum compromisso, né? Enquanto eu conto aqui, o padre conversa um pouquinho, aí depois a gente dá continuidade e pode liberar o padre também. Falar depois do Adriano não é fácil, né? Boa tarde. Vocês já estão bem acompanhados hoje da T, do Adriano, que conduziu já o espaço. Só vim passar mesmo, né? Primeiro agradecer a vocês por essa disponibilidade de poder ajudar a gente a levar a fé da igreja mais longe. Jesus Cristo veio no mundo para conceder a nós a salvação. E a igreja continua essa obra. E nós somos enviados pela igreja para fazer com que isso aconteça. Então, a fé em Jesus Cristo depende dessa atividade da catequese. Particularmente, eu acho uma das mais desafiantes. Ser padre é mais fácil do que ser catequista, para dizer a verdade, se a gente for pensar mais friamente, né? E também, só que a recompensa de ser catequista, eu acredito que seja muito grande também. Talvez maior do que de ser padre. Porque vocês fazem por amor, simplesmente por amor, né? Não tem ganho financeiro nenhum, só tem a responsabilidade e o carinho pelas crianças. Então, em nome do Padre Adriano, né, quero agradecer a vocês por isso e pedir também que, caso surja alguma necessidade, vocês recorram a nós. Solução para tudo nós não teremos, mas naquilo que for possível nós estamos à disposição. Em especial para o pessoal lá da matriz lá em cima, né? Nós estamos com a polêmica aí do faz uma passarela, não faz uma passarela, que para abrir aquela sala lá, a gente está lutando para dar certo. O pessoal das capelas não sabe o que é, mas tem que abrir uma porta numa sala lá, a gente está lutando para ver se dá certo. Mas, por quê? Porque é bom que vocês tragam essas necessidades para a gente gente possa favorecer o trabalho de vocês, né? Talvez a gente não fica sabendo do que acontece, talvez não tenha como ajudar, né? Hoje a gente passei lá na capela do Bela Vista, né? Daí a gente vê lá que existe também dificuldades, né? Aqui o pessoal aqui da capela Nossa Senhora das Graças parece que as coisas já estão bem organizadas, assim, né? Só a escada ali que é bem inclinadinha, se pudesse fazer diferente, né? Mas são coisas que a gente vai se adaptando a nível de estrutura. Mas, além do nível da estrutura, o importante é a pessoa de vocês, a pessoa do catequista. Que vocês estejam bem, fisicamente, mentalmente, espiritualmente. E nós, padres, estamos para isso. Para ajudar na questão de estrutura? Com certeza. Porque é isso que vocês contribuem com o dízimo, a gente está aí para ajudar. Mas a nossa maior contribuição com vocês é contribuir para que vocês estejam bem pessoalmente e espiritualmente. Para ouvi-los, para aconselhá-los naquilo que a gente puder, para poder ajudar vocês a se tornarem melhores. Então, quando surgir alguma necessidade, surgir alguma questão que vocês entendam que seja bom que nós possamos participar, sintam-se à vontade de nos procurar o Adriano para fazer o intermédio daquilo que nós pudermos contribuir com a vida de vocês. Amém? Adriano, vou devolver para você. O padre é tudo gentil, né? Então, gente, vocês entenderam, né? A gente vai fazer uma pequena reunião, vai discutir entre vocês um entendimento. Eu quero que vocês levem para casa, faça mais bem no capricho mesmo, o que está pedindo ali, devolva para as coordenadoras de vocês, vai voltar para mim. Aí eu vou fazer uma síntese de tudo e vou devolver para vocês aquilo que vocês trabalharam hoje, tá?